né? É impressionante como o Vasco não tem poder de reação ao tomar o gol. O Vasco tomou o gol e ficou estático, né? Não conseguiu ter poder de reação para pressionar o time adversário, criou 2 chances e mais nada. Depois daquelas 2 chances no primeiro tempo, o Vasco não fez absolutamente mais nada. Eu também não sei, João Paulo, por que o Vasco não coloca o Garré. Por que o Adson entra? O que justifica o Adson entrar? O que justifica o Adson entrar? Uma boa? Eu não vejo. Eu não vejo explicação para o Adson entrar. Ele não consegue entrar bem há algum tempo. Não é de hoje, não. Tá? Há algum tempo que ele não entra bem, não voltou bem da cirurgia. Então, assim, não pode ser a primeira opção para entrar no jogo. Não pode. Segura ele um pouquinho mais, prepara ele melhor agora nessa parada do Mundial de Clubes. Mas, cara, numa boa, ele não pode ser a primeira opção do Vasco. Ele morreu com 4 substituições. Eu falei isso. Ele falou que ele vai botar o esforço só e vai ficar com 4 substituições, podendo tirar o Nuno e oxigenar o time. O Grêmio não ganha de ninguém, nem se preocupe. O Hugo tá dizendo que o Grêmio não ganha do Bahia e não bota o Vasco na zona de rebaixamento, né? Cara, não dá pra contar com isso, né? Agora, desculpa, Fábio, mas o Vasco não tem elenco. Cara, eu acho que tem algumas peças que precisam render. Se não, meus amigos, isso aqui que é um fato que é muito preocupante. Ninguém que voltou de cirurgia voltou bem. Paulinho, Jair, Adson, que já voltaram de cirurgia. Alguma coisa tá errada, cara. Por que os caras não voltam bem? E são só os nossos que não voltam bem. E na base, Eric, por exemplo, tem um cara para ser aproveitado, chamado Zuccarello. Tem um outro para ser aproveitado, chamado GB. Por que eles não entram? Por que eles não vão para o banco? Eles não estavam no banco hoje. Por que eles não vão como opção? Eu não sei. Eu não sei por que eles não aparecem como opção. Não sei mesmo, sinceramente. Entendeu? Então, assim, gol contra foi vacilo do Léo Jardim. O Léo também vacilou. Mas, se você parar para pensar, a defesa toda e olhar o lance, a defesa toda falhou. Também não sei. Mas, assim, eu vou dizer para você o seguinte. O futebol tem algumas coisas que, tipo dinheiro, não aceita desaforo, né? O gol que o Ryan perdeu no cara a cara com o Fábio é um. O gol que não entrou do Ryan, que aí é um azar do cacete, que ela deu uma porrada no travessão, é outra. Agora, também não teve mais nada além disso. Então, assim, não teve mais nada. Você disse assim, não, isso não teve. Quantas jogadas o Vasco fez que depois levou perigo ao gol do Fábio? Não teve. Não teve. É proibido tirar o overhead do time? Não, não é proibido. Não é proibido, claro que não. Né? Agora, análise simples, Rafael Duarte, concordo plenamente com você. O Fluminense mereceu vencer o jogo. O Fluminense jogou mais do que o Vasco. E a gente vê isso claramente. O Fluminense teve 17 finalizações contra 7 do Vasco. Você acha que esse número não é sintomático? Claro que é. Claro que é. Bom, vamos lá. Somos vítimas da ausência de banco. Verdade, Joger. Você tem razão. Não acho que é Coutinho independência. O Payet não estava nem em condições, por isso nem foi para o banco. Mas assim, o que eu vejo hoje é um banco com opções muito abaixo, que entram mal no jogo. Né? E isso chama atenção. O time foi medroso, tínhamos condições de ter ganhado esse jogo. O problema é que esse time, quando toma um gol, se perde em campo.
esse é um detalhe, Juan, que a gente observou de novo. O Vasco sendo presa do adversário quando leva o gol. E não consegue reagir. É um time sem reação. Ah, mas em São Januário joga bem. Mas não joga só em São Januário, gente. Futebol tem em outros estádios. Maracanã é um deles. E o Vasco não joga bem. Não joga bem. Só em São Januário que sabe jogar? Pô, não dá. Isso aqui é muito preocupante, Márcio. A conta sua tá errada, mas eu vou... Mas tá perto disso, né? O Vasco disputou já 30 pontos, que a gente tá na 10ª rodada, e ganhou apenas 10. O aproveitamento do Vasco é horroroso. É horroroso. Lavou a mão? Claro que lavei, porra. Então, assim, se a gente olhar hoje a campanha do Vasco, ela é horrorosa. Horrorosa. Ah, mas o campeonato tá embolado. Esquece, irmão. Esquece. A gente precisa agora, nessa próxima janela, ser muito eficiente e fazer com que o time melhore tecnicamente. Porque tem jogadores que estão no time titular que não têm condições de jogar como titular. Não tem mesmo. E aí eles, no máximo, vão para ser uma opção do banco. Você vê, repara bem. No banco hoje você tinha Alex Teixeira, Garré, Jean Davi e Lloyd. Ninguém entrou. Ninguém entrou, cara. Ninguém entrou. Então, assim, cara, o Vasco precisa olhar o seu banco de reserva e falar assim, cara, eu não tenho boas opções, mas eu tenho que botar no titular para que alguns titulares venham para o banco. Você acha que o Verratti não tem que voltar como ele faz? Tem que ficar meio de campo para frente, esperar? Ele não é uma referência para puxar um contra-ataque, Anne. Mas na bola parada ele é um cara importante. Ele é um cara importante. Ó, é como você diz, Fábio, precisa ter 16 titulares, sem isso não dá. E o Vasco não tem. O Vasco não tem um time titular hoje, 11, bom. É simples a gente olhar. Por exemplo, se a gente pegar o jogo do... Já fomos piores, hein? Não, eu não acho que o Vasco tenha feito um jogo horroroso. Mas não acho que foi um jogo ruim. Horroroso não, ruim. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. O Vasco hoje tem um elenco que ele não tem um time titular, que dirá jogadores do banco. Então a gente não tem 16 titulares. Por que a conta que eu sempre faço de 16 titulares? Porque você precisa colocar em campo 5 substituições, no máximo, né? Então assim, o problema do Vasco qual é? É a parte física? É. É emocional? É. Mas é técnico também. Ninguém se perdeu, faltou vontade, culhão mesmo. Cara, acho que faltou culhão não, faltou técnica mesmo. O time do Vasco jogou mal. O time do Vasco jogou mal. Agora, Cocão podia ser titular hoje? Não. Mas aí tem um problema. E que o Diniz vai ter que mostrar com o tempo que o Garré não é meia, que o Alex Teixeira não é mais meia, e a gente precisa contratar 2 meias. Ou contrata um meia e sobe o Zuccarello de uma vez por todas. Porque, cara, se na nossa base a gente tem jogadores que estão dando certo, por que não aproveitar esses jogadores em cima? É isso que eu não consigo entender. Por que o Vasco não consegue aproveitar jogadores qualificados em cima? Olha, o público foi de 46.177 torcedores. Falei, pelo que eu estava vendo, dava 45 mil, né? A venda antecipada foi 35. GB, já falei, por que não sobe o GB?
Não sei. Por que não sobe o GB para ser reserva imediato do Verratti? Diniz olha pro banco e não vê ninguém para entrar. Cara, não é culpa dele. Os jogadores já estavam lá. Perfeito? Mas ele tem que encontrar soluções. Até a próxima janela. E a próxima janela, o Vasco tem que ser muito assertivo, já que liberou alguns jogadores, abriu espaço para poder entender o que vem por aí. Porque se essa janela, o time do Vasco não contratar jogadores de qualidade para o time titular, ferrou. Que hoje, por exemplo, o time que começou jogando, Cocão, não tem condições de ser titular do Vasco. No máximo ele pode ser um banco, no máximo. O Nuno, ele é titular do Vasco, mas ele hoje jogou mal. E foi até o final, o Diniz foi com ele até o final. PH hoje não foi bem, Paulinho estava até no banco, né? Até esqueci de botar o Paulinho. Ah não, o Paulinho foi cortado. É o Paulinho que estava, não é o Paulo Ricardo, é o Paulinho. Pô, o Paulinho, quase tem que contratar só titular. E é verdade. Agora, o time do Vasco precisa de opções. Cocão não é uma opção. Cocão não pode ser a primeira opção, porra, para substituir alguém. Não pode. Não vou nem comparar o JP ao Cocão. Não vai entrar nesse nível de comparação. Mas o Vasco não tem um armador, porque não confia no Zuccarello. Não tem um substituto pro Verratti, porque não confia no GB em cima. O Jair não está lesionado. Ele apenas fez 6 jogos. E entende a diretoria que ele pode ir embora. Então, não vai botá-lo para fazer o 7º jogo. Esse é o entendimento da diretoria do Vasco. E o Diniz, como empregado, acata. Né? Deixa eu ver aqui, só botar a coletiva do ar daqui a pouquinho no ar. Vai contratar com que dinheiro? Os caras estão lá para isso, meu irmão. Eles têm que contratar. Eles têm que se virar para arrumar o dinheiro. Não abriram espaço? Não abriram espaço na folha? Abriram espaço na folha. Capasso não foi embora? Ué. Capasso foi embora, meu irmão. Tem que buscar as opções. Souza foi embora? Já não abriu o salário aí? Tem que buscar. Não tem o que inventar. Tem que buscar. Fizemos um clássico razoável? Não, um clássico muito ruim. De 20 minutos de jogo. Um pouco antes saiu o gol, até uns 10 depois do gol. Ali. No mais, esquece. Atropelo. Hoje o Nuno não foi bem. Sentiu falta do Coutinho. Faz falta, claro. Como o Coutinho faz falta pro Nuno, o Nuno faz falta pro Coutinho. O Hugo Moura sai e acaba a marcação no meio campo. Mas não pode, né, William? Então a gente não tem um 5 reserva. O Esforça não é o 5 reserva, o Paulinho, o Tietê. Então, meu irmão, esquece. Então não tem como. Mas essa mordida, essa pressão, eu acho que não bota. Isso falta. Valeu, Bruno. Obrigado pelo superchat. Agora é nítido. Então, Corneta, vamos lá. Por que é nítido isso? O cara acabou. O cara acabou a temporada pra ele. Ainda bem que vai entrar no período de férias e tal. Ele acabou, cara. E assim, por que ele não saiu? Por que ele não saiu no intervalo, no intervalo ou durante o segundo tempo? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que há limitações no elenco do Vasco, claro que há. E essas limitações não colocam o Diniz com uma possibilidade de repertório, né, como a gente está dizendo aqui. Mas o time do Vasco precisa encontrar soluções. Isso aí, torcedor vascaíno. O Vasco acaba de sofrer uma derrota para o Fluminense com um resultado de virada, né? O Vasco sai na frente ali com o gol do zagueiro João Vitor de cabeça. E
o Fluminense acaba empatando ainda no primeiro tempo com o gol contra do Verratti, né? Um tremendo azar ali que o nosso centroavante deu. E depois o Guga acaba acertando ali um chute incrível, né? Mas acabou sendo fatal ali. O Léo Jardim não alcançou e acabou fazendo ali o 2-1 pro Fluminense. E fica aí nítido, né, que o Vasco precisa de banco, precisa de contratações para poder ter mais opções para mexer na equipe aí, o técnico Fernando Diniz, e ter opções, né, para poder modificar a tática, a forma de jogar do Vasco, dar um incentivo a mais dentro de campo, botar alguém que faça a diferença. Coisa que a gente não viu com os jogadores que entraram na partida de hoje. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.